Vamos ver agora a parte de cultura e clima organizacional. Essa matéria, ela cai sempre. Não importa se você já viu alguma coisinha nos primeiros aulas, naquela parte de conceitos básicos, a gente vai aprofundar agora um pouco. Quando falamos de cultura, nós falamos um conjunto de comportamentos, hábitos, costumes, princípios, valores, crenças, superstições de um grupo de pessoas. Sempre que você for fazer uma questãozinha de prova, procure localizar e associar com a cultura de um país. Por exemplo, a cultura organizacional corresponde a um conjunto de comportamentos cotidianos das pessoas? Aí você pensa, a cultura de um país corresponde ao comportamento cotidiano de um grupo de pessoas? Corresponde. Então, logo transferindo para a cultura organizacional, a questãozinha vai estar verdadeira. Agora, lembre-se que a cultura é um hábito, assim como é o seu processo de estudo. Você tem que criar o hábito de estudar. Estudar, como qualquer outra atividade, quando a gente não tem o hábito, se torna um martírio. Por exemplo, eu odeio academia. Ir para a academia, para mim, é assim, a pior coisa que existe. Quando eu começo a fazer exercício, que geralmente eu só consigo 2 dias seguidos, depois eu paro, certo? Eu fico toda dolorida, porque não é habitual. É a mesma coisa você que está estudando e nunca estudou, ou que estuda pouco. A primeira vez que você estuda, você começa a pensar logo em tudo. E se você estiver em casa, então, aí o cachorro te chama, a vizinha te chama, a cama te chama, a geladeira te chama, a televisão, a preguiça. Pois você tem que se concentrar. Procura um local para estudar, ou no cursinho presencial, ou em uma biblioteca da cidade, ou mesmo se tranque no seu quarto, na sala, onde você quiser. Mas comece a criar o hábito de procurar estudar o máximo possível. Se um dia você consegue estudar 2 horas, no dia seguinte tente estudar 2 horas e 15. E aí no dia seguinte 2 horas e meia. E assim vai. Vai avançando pouco a pouco na noite. Teve um dia que estudou até 11 horas da noite? No dia seguinte tente estudar até 11h15. E assim vai. Até você conseguir criar o hábito e esse hábito se tornar rotineiro. Quando se tornar rotineiro, já vai fazer parte da tua cultura, já faz parte do teu comportamento comum. Pois é a mesma coisa em relação a qualquer coisa na sua vida. Mas voltando para a matéria. Quando a gente fala de cultura organizacional, falou administração geral, você vai ter que estudar, tá? E também, se falar, por exemplo, motivação, liderança, se vier ou não especificado, você também tem que estudar. A diferença é que se vier especificado, você vai ter que estudar mais aprofundado. É só isso. Mas você tem que ter uma noção. Uma vez eu estava dando aula para uma turma e no edital só estava escrito cultura organizacional. E aí terminei de falar de cultura, fui falar de clima. Aí o aluno disse, não, professora, não está escrito clima no edital. Eu, sim, mas está escrito cultura e o clima está subentendido. Não, professora, eu não quero assistir a aula de clima porque não está escrito. Eu disse, mas deixa eu explicar clima, eu preciso apenas de 5, 10 minutos. Não, professora, eu não quero estudar aula de clima. Eu disse, faça o seguinte, saia e volte daqui a 10 minutos. Pois muito bem, o filho de uma égua saiu, certo? Ficou 10 minutos lá de fora e voltou. Eu só na minha, deixa. Ele fala de mar, né? Se eu te disser que no dia da prova caiu uma questão de clima e não caiu questãozinha de cultura, pessoal, a gente sabe o que é que a gente está fazendo. A gente sabe o que é que você precisa estudar. É a nossa área de especialização. A gente vive em função disso de manhã, de tarde e de noite. A gente vive em função de concurso. Então, a gente sabe exatamente o que você precisa estudar. Tá bom? Então, vamos retomar aqui. Cultura organizacional. Vai ser um conjunto de, anote aí, comportamentos, hábitos, costumes, crenças, superstições. A cultura organizacional, ela nasce através dos fundadores. Por exemplo, vai me dizer, isso aqui foi uma questãozinha de prova, vai me dizer que a cultura brasileira não teve interferência do Portugal? Não teve interferência da Espanha, não teve interferência dos negros e dos índios? Claro que teve. Então a cultura, ela vai nascendo através daqueles que vão fundando e existindo na empresa.
Isso significa que o ser humano interfere na formação da cultura organizacional. Ora, se cultura é um conjunto de comportamentos, e quem é que tem um comportamento? É um computador? É uma máquina? É uma parede? É uma câmera? Não. Quem tem um comportamento é um indivíduo. Então, o homem, o indivíduo, ele forma a cultura. E a gente vai ter aqui que os seus fundadores começam a formação da cultura. A cultura, ela vai dar um sentido de identidade, uma sensação que você pertence a algo. Por exemplo, quando diz cultura brasileira, você pertence àquela população, àquelas pessoas. Você já viu que às vezes alguém vai morar fora, às vezes não precisa nem ser em outro país, pode ser até ser em outro estado. E a pessoa diz que voltou porque não se identificou com a cultura? Pois é. A pessoa não se identificou porque não lhe favoreceu, não lhe deu uma identidade. Meu pai, ele sempre estudou mestrado, doutorado, não sei o quê. E ele sempre ganhava bolsas de estudo e a gente mudou muito de país. Morei 5 anos em um país, depois morei em outro, depois morei em outro, depois morei em outro. Nasci aqui no Brasil, mas eu fui embora com 6 meses. E aí, quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, eu sofri uma crise de identidade. Porque eu era brasileira, mas com 6 meses de idade fui morar na Nicarágua, com 5 anos fui morar na Suécia. Aos 12 anos, quando eu voltei ao Brasil pela primeira vez, as pessoas me diziam, tu é de onde? Eu disse, eu sou brasileira. Aí diziam, não, você não é brasileira porque você não fala português. Mas eu não falava mesmo, a minha mãe não falava português em casa com a gente. Por isso que eu tenho esse sotaque tão carregado. Tem gente que acha que eu sou da Paraíba, não, eu sou de Fortaleza. Só que eu só aprendi o português depois. E aí o pessoal dizia assim, você não é brasileira, você não fala português? Porque na época eu só falava espanhol e sueco. Aí eu dizia, tá, então eu sou sueca. Eu disse, não, você não é sueca, olha como você é nega. Porque na Suécia é tudo loiro, com os olhos azuis, não é nem loiro, não é cabelo branco, tá? Aí eu, tá bom, eu não sou da Suécia. Eu sou da Nicarágua. Não, que tu nasceu lá? Eu disse, pronto, agora foi que lascou mesmo. Eu sou de onde? Pois aos 12 anos eu senti uma crise de identidade, até pro psicólogo eu fui, frescura, né? Era só ter levado uma pizza e tinha dado certo. Mas, pessoal, é justamente isso que faz a cultura. Como não existia um conjunto de comportamentos, hábitos e costumes que me dessem uma identidade, eu senti uma ausência dela. Pois isso, quem fornece é a cultura. É tão assim que eu não me apego a nada. Gosto muito, sou meio capitalista, adoro trabalhar para ganhar dinheiro. Mas se você disser assim, Giovana, tu pode me dar esse celular? Pega. Giovana, tu perdeu tal coisa. Tá certo, não tem problema não, eu arranjo outro. Eu vou atrás de trabalhar, eu vou arranjar... Porque a vida toda meu pai dizia assim, minha filha, vamos nos mudar. Porque depois voltei aos 12 para o Brasil e fui embora de novo aos 18. E depois voltei de novo. Aí meu pai dizia, minha filha, vamos nos mudar. Vamos conhecer outro país. Bote o seu quarto nessa mala. Tu sabe o que é colocar um quarto inteiro dentro de uma mala? Então não me apegava a brinquedo, a boneca, a nada. Não tinha esse fornecimento de identidade. E é necessário para a formação de um indivíduo. A mesma coisa é uma empresa. A cultura organizacional, ela vai dar uma visão compartilhada de como é que as pessoas percebem algo, de como é que as pessoas enxergam algo. Por exemplo, festa de final de ano. Como é que a gente percebe? Natal, a gente tem a percepção em comum que é para estar junto com a família. Época de paz, fraternidade, solidariedade, né? Fazer aquela ceia, reunir todo mundo, agradecer por aquele ano que passou. Perfeito. E ano novo? Ano novo é festa, vestir de branco, ir pra praia, pular 7 ondas para quem mora em uma cidade de praia. Já outras pessoas têm outro. Ou seja, ela dá uma visão compartilhada sobre algo, sobre uma data festiva. Por exemplo, Copa do Mundo no Brasil. Ora, Copa do Mundo é todo mundo parado na frente da televisão assistindo o jogo. Mas será que isso acontece em todos os países do mundo? Não. Porque essa é uma questão cultural nossa, tá? Inclusive as empresas muitas vezes dão feriado, né? Para os seus funcionários. Então, essa é uma visão compartilhada nossa. Então, a cultura mostra como é que as pessoas visualizam, enfrentam algo. A cultura permite um controle. Por que a cultura permite um controle? Porque como nela são estabelecidos, querendo ou não,
a maneira que as pessoas se comportam, a maneira como as pessoas se vestem, a maneira que as pessoas se comunicam, falam, permite à empresa controlar a atitude, o comportamento das pessoas, favorecendo uma estabilidade. Por quê? Porque além da cultura ser um conjunto de comportamentos, hábitos e costumes, ela também é um conjunto de princípios. Então, por exemplo, olha só, vamos desenhar aqui. Está aqui a empresa. Você sabe que a empresa vive em um ambiente altamente dinâmico. Nós temos fornecedor, nós temos concorrente, temos outra empresa de produto ou serviço substituto, nós temos o governo, ela vive um ambiente altamente mutável, tá? E querendo ou não, essas variáveis externas, elas interferem na vida cotidiana da empresa, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Digamos que isso aqui é você, e isso aqui são seus amigos, tá? Digamos que você tem 10 anos, e comparamos também quando você tiver 40. Digamos que acontece um momento de instabilidade no seu ao redor, tá? Digamos que os seus amigos lhe oferecem droga. Giovana, o que é que tem isso a ver? Calma, eu vou chegar lá. Digamos que os seus amigos lhe oferecem droga. É mais fácil você ceder ao consumir, experimentar droga aos 10 anos ou aos 30? Ah, Giovana, é óbvio que aos 10 é mais fácil eu ceder. Pois justamente isso. Como você tem aos 30, 40 já valores, princípios enraizados, você consegue manter a sua estabilidade, evitando a incerteza, mantendo os seus princípios. Quando você tem apenas 10 anos, você ainda não tem esses princípios formados, então é mais fácil sofrer interferência negativa e chegar à instabilidade, tá bom? Então, a cultura favorece a estabilidade organizacional. Na cultura, cadê meu apagador? Tá aqui. Na cultura, nós também vamos enxergar os valores organizacionais, tá? E o que são os valores organizacionais? Primeiro, o que são valores? Valores são padrões. Espera aí um minutinho. São padrões, orientadores de conduta. Por exemplo, responsabilidade, coragem, iniciativa, prudência, honestidade e assim vai, tá? E etc. Os valores organizacionais, eles vão orientar a conduta dos funcionários. Por exemplo, se você tem o valor honestidade, na hora de fazer algo, esse valor orienta se você vai fazer ou não algo desonesto. Responsabilidade. Você que tem o valor responsabilidade. Responsabilidade é a execução adequada da tarefa, tá? Quando você não faz algo a contento, às vezes não acontece que você não consegue nem dormir direito? Ai, meu Deus, eu podia ter feito melhor. Ai, meu Deus, eu deveria... Não acontece às vezes? Pois justamente isso, é porque você tem um valor, responsabilidade, e ele está orientando o teu comportamento. A responsabilidade nada mais é do que a execução adequada do trabalho. Algumas questões, principalmente da FCC, afirmam que os valores organizacionais sempre são positivos. E a questão vai estar verdadeira por quê? Porque corrupção não é um valor. Corrupção é uma ausência do valor honestidade, tá? Assim como covardia. Covardia não é um valor, é uma ausência do valor coragem. E assim vai. Então, os valores organizacionais, eles sempre vão ser positivos, tá? Outra expressãozinha que pode cair na sua prova é o conceito de cultura gerencial.
A cultura gerencial, ela descreve a maneira como a empresa é gerenciada. Ela vai estabelecer, por exemplo, as políticas, as regras, as normas. Ela que vai especificar como é que é feito o recrutamento, a seleção, o treinamento, a remuneração na empresa. Por exemplo, no mundo de concurso, você sabe como é feita a seleção do professor? O aluno seleciona, tá? Lá no curso que eu trabalho presencial, às vezes o professor chega e diz, eu sou professor de Direito do Trabalho. Eu gostaria de dar aula para concurso. A gente está certo, professor. Vamos marcar uma semana de aula, certo? Com o senhor, com uma turma, e a gente chama essa aula de 0800 ou concurseiro free. E aí os alunos participam das aulas e vão fazer a avaliação do professor. Muitas vezes o aluno não sabe que é um professor novo, tá? Alguns sim, porque já são aqueles concurseiros que já estão estudando há mais tempo, então eles sabem. E aí, querendo ou não, você concurseiro já sabe muito, você sempre está estudando e você vai saber avaliar aquele professor, você vai saber se ele sabe ou não, né? Então, após essa semana de aula, a gente vai saber se ele está apto ou não para exercer aquele cargo. Então, o professor, ele é selecionado pelos alunos. Isso vai fazer parte da cultura gerencial. Giovana, vocês assinam carteira? Professor, não. Porque o professor ele trabalha em vários cursinhos. Ele é um prestador de serviço, ele não é um funcionário. Então, faz parte da cultura gerencial. Faz parte da cultura gerencial a maneira como as pessoas se relacionam. Tudo isso deve ser gerenciado, tá? Muito bem. Dentro da empresa, podem surgir o que a gente chama de heróis organizacionais. Quem são os heróis? São aquelas pessoas que marcaram história, tá? Então, por exemplo, se você tem um Gandhi, Barack Obama, vai ser considerado um herói. Marcou história naquela empresa. Pode ser o fundador ou pode ser qualquer outra pessoa que existiu durante a existência da empresa, durante a história da empresa. E ele serviu como exemplo a ser seguido. Ele marcou a empresa. Ah, você lembra daquele funcionário? Você lembra daquele aluno concurseiro que estudou bem muito, aprovou nisso, nisso, naquilo outro? Pois essa pessoa se tornou um herói organizacional. Agora, olha só as pegadinhas. Você vai encontrar livros que afirmam que o herói é aquele modelo a ser seguido, aquele exemplo que deve ser citado. E que a figura do anti-herói é aquela pessoa que marcou história, mas de uma maneira negativa, que deve ser eliminada. Então, de acordo com esse livro, por exemplo, podemos dizer que um herói, podemos falar que é Gandhi. E o anti-herói, Hitler, por exemplo, tá? Vamos encontrar livros assim. Mas nós vamos encontrar livros também que afirmam que tanto a pessoa que marcou o exemplo, como a pessoa que se marcou de uma maneira negativa e que deve ser eliminada, a lembrança, a figura, os dois podem ser chamados de heróis. Isso caiu em questão de prova do CESP, 2010 2012, tá? Aquele chefe que sempre usava intimidação, medo, pavor, o poder autoritário para exercer influência. E aí, quando um novo chefe quer eliminar esse padrão, podemos dizer que esse antigo chefe era o quê? Aí tinha lá, um herói, certo? Então, pode vir. Sua prova vai depender do livro. O modelo a ser seguido, herói. Modelo a ser eliminado, ou pessoa a ser eliminada da história, anti-herói. Mas pode cair também que tanto aquele modelo a ser seguido como aquela pessoa a ser eliminada, ser chamada de herói. Tá claro? Muito bem. Nós vamos ter também, na cultura, as histórias e mitos. O nome já está dizendo. Aquelas histórias contadas, como é que aquele indivíduo passou, como é que foi feita a descoberta daquele produto, como é que foi que idealizou, certo? Como é que foi aquela festa, aquela cerimônia, ou seja, essas histórias e esses mitos vão mostrar, vão como é que eu vou dizer, passando toda a parte histórica da empresa. É o que acontece na cultura de um país. O que é que vai ajudando na formação da nossa cultura?
as histórias, os mitos, as lendas, os heróis. Então, eles ajudam na formação da cultura. São eles que vão construir a maneira como as pessoas se comportam, a maneira como as pessoas se comunicam, a maneira como as pessoas se relacionam, hábitos, costumes, rituais, tá bom? Então, temos aí histórias e mitos. Temos também tabus e rituais. Os tabus é como se fosse assim um limite. Até que ponto algo é aceito, até que ponto algo as pessoas acreditam, tá? E os ritos, rituais, deixa eu botar aqui, tabus e mitos, e ritos, né? Rituais. Passar na frente da igreja, por exemplo, e fazer o sinal da cruz. Isso faz parte de um ritual. Comemorar, por exemplo, o aniversariante do mês. Isso faz parte de um ritual. Na época do Natal, a empresa forneceu um passeio, uma confraternização, também vai fazer parte de um ritual. Tudo isso são elementos da cultura organizacional. Temos também os símbolos, certo? E aí podemos ter o hino, podemos ter um gesto, podemos ter uma ferramenta em si, podemos ter uma cor, um mascote, algo que represente, que marque a história, a cultura daquela organização. A cultura, ela é formada por elementos tangíveis e intangíveis. Os elementos tangíveis, o nome já está dizendo, você consegue formar uma ideia, você consegue tocar, você consegue verificar. Já os elementos intangíveis estão falando com aquilo que as pessoas acreditam, crenças, superstições, tá? São elementos mais intangíveis. A cultura, ela pode funcionar como um subsistema ou uma superestrutura. Vou te mostrar aqui. A cultura, ela funciona como uma superestrutura quando a cultura, vou fazer de outra cor aqui, quando a cultura organizacional determina as regras e normas e as políticas. Então, a cultura organizacional pode ser uma superestrutura quando é ela, a cultura organizacional, que determina as regras, as normas e as políticas. Por exemplo, no curso presencial que eu dou aula, tá? Lá eles colocam, por exemplo, que a aula é das 19 às 22h15, tá? Mas sempre a aula foi das 19 às 22, 19 às 22. Mas como por causa do intervalo, alguns alunos reclamaram e eles estenderam até 22h15. Se eu te disser que ninguém termina às 10h15, o cursinho, ele teve que voltar ao horário das 19 às 22, porque ninguém ficava até às 22h15, já que os alunos também alegavam isso. Nesse exemplo, a cultura organizacional funcionou como uma superestrutura, porque foi ela que mandou, foi ela que determinou as regras, as normas de funcionamento da empresa, tá? Agora, a cultura, ela também pode funcionar como um subsistema. E aí, quando ela funciona como um subsistema, é quando a empresa consegue determinar a cultura organizacional. Que é quando a empresa consegue mandar na cultura organizacional, que é o ideal, né, pessoal? O ideal é que a empresa estabeleça as regras e normas, tá? Me acompanhe aqui nessa questão. A primeira questãozinha diz assim: valores, ritos, mitos e tabus são componentes. Ora, a gente acabou de ver a matéria sobre cultura. Aí ficou moleza, né, povo? Se eu acabei de ver a matéria de cultura, valores, ritos, mitos, mas lembre-se que no dia da prova a sua cabeça está embananada, tá? Você está vendo administração, você está vendo direito administrativo, direito constitucional, português, informática, raciocínio lógico. Então agora ficou fácil. Vai fazer parte da
cultura organizacional. Gabarito da primeira, letra D de dado. Segunda, em tempos de turbulência e instabilidade, a cultura organizacional de uma empresa deve ser, letra A, reestruturada através de técnicas de reengenharia para tornar a organização mais eficiente. E aí está falso. Eu não posso dizer que eu devo fazer uma mudança radical, porque é isso o significado de reengenharia. Reengenharia é uma ferramenta onde eu devo fazer uma mudança radical, drástica. É quando o que existe não serve. Não significa que eu tenho que reestruturar. B, diz que ela deve ser amplamente respeitada, pois sua manutenção é mais importante do que a adaptação da organização às mudanças externas. E aí está falso. Porque a cultura organizacional, ela deve fornecer uma identidade, deve dar uma sensação de pertencimento, mas deve ser uma cultura flexível, porque ela deve se adaptar às mudanças. Eu não posso impor uma mudança ao mercado. Se o mercado está mudando, o conjunto de comportamentos, hábitos e costumes devem se adaptar a ele. Um dia desse, um rapaz disse assim, eu vou fechar minha empresa. Aí eu perguntei por quê? Ele, não dá não, tem muitos concorrentes, os nossos concorrentes cobram menos do que a gente, eles aceitam cartão de crédito, a gente não aceita. Oxi! Se você está vendo que você está oferecendo um preço caro, se você não aceita cartão de crédito, vá se adaptando ao mercado. Você não pode usar isso como justificativa para não sobreviver. Então, a cultura, ela fornece uma identidade? Fornece. Mas ela tem que ajudar a empresa a se adaptar. E não como diz aqui, a sua manutenção é mais importante do que a adaptação da empresa. E aí está falso. A letra C diz que deve ser deixada de lado, pois reflete a natureza conservadora de toda a organização, confrontada com os desafios da globalização. E aí está falso, eu não posso ignorar. Ora, se cultura é um conjunto de comportamentos, hábitos e costumes, como é que eu vou ignorar a cultura? Eu não posso, eu devo tomar ela em consideração. A letra D diz que deve ser compreendida como um conjunto de valores, crenças e normas da organização que podem ser mobilizados para enfrentar os desafios do ambiente externo. E aí a questão está verdadeira. Eu posso mobilizar o conjunto de comportamentos, hábitos, costumes, valores, princípios, para que a empresa possa se adaptar. Perfeita a letra D. E a letra E diz que deve ser constantemente atualizada. Pessoal, estamos falando de crenças, superstições, hábitos e costumes. Não é algo que se modifica cada dia. Vou ficar apertando no F5, no F5? Não, né, pessoal? Então, gabarito aqui é a letra T de dado. Na próxima aula a gente continua com mais cultura organizacional.